Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui na área com mais um vídeo para o canal, hoje do nicho do mundo dos investimentos, né? Com a aula de número 16, as debentures. Dentro dos tipos de investimento então que a gente vê aqui no canal, a gente já viu nas aulas anteriores aí, que basicamente nós dividimos em renda fixa, day trade, derivativos e ações swing trade. Eu divido aqui no canal nesses três grandes nichos, três grandes módulos, tá? As debentures entram na categoria da renda fixa, por isso a gente sabe quanto vamos ter de rendimento com o passar do tempo ou a que taxa esse rendimento está atrelado. Sabendo a taxa, sabemos o rendimento. Funciona muito parecido com o Tesouro Nacional e com as CDBs, tá? Que a gente já viu em aulas anteriores. Debentures aqui então, assim como o Tesouro, estamos comprando um título, né, gente? Nesse caso, é um título emitido por uma empresa. O Tesouro é emitido pelo governo, o CDB é emitido por um banco, uma debenture é um título emitido por uma empresa, tá? Novamente, assim como o Tesouro e CDBs, tais títulos vêm com vencimento, um aporte mínimo e taxas pré-acordadas na hora que tu compra o título, tá? Estamos emprestando dinheiro a uma empresa que, em troca, nos paga juros por este valor emprestado. Na prática, gente, a empresa vai pegar esse dinheiro e usar para alavancar seu negócio, esperando ter um retorno maior com ele do que o que ela está te pagando pelo título, né? Senão não faria sentido. Diferentemente das ações, onde tu vira um sócio da empresa, com as debentures tu vira um credor. Né? Assim como um banco, tu é um credor dessa empresa, tu está emprestando dinheiro para ela. Por que as empresas fazem isso, gente? O foco é sempre o mesmo, tá? Captar recursos para desenvolvimento. Captação de capital. Dentre as maneiras de uma empresa fazer isso, ela pode disponibilizar mais ações no mercado, só que o proprietário fica cada vez com menos percentual dela. Tu abre mais sociedade para mais pessoas terem um pouquinho do teu negócio. Pode pegar empréstimo bancário, mas os juros costumam ser mais altos. Então as debentures viram uma boa opção para pagar juros menores e não abrir mais capital da empresa para o público, né? Para fazer isso, a empresa tem que ter registro na CVM e ser uma SA. Então não é qualquer empresa que pode sair emitindo título de debênture, tá? Tem um básico aí que ela precisa seguir. O risco, gente, tá? Estamos emprestando dinheiro para uma empresa. Devemos lembrar que ela deve honrar esse compromisso, pois tem um nome a zelar. Mas depende totalmente dessa empresa zelar por isso ou não. Então avalia bem antes de comprar a debenture, tá? Esse tipo de aplicação não é garantida pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, assim como são os outros. Alguns contratos também têm durações bem longas, de 2 a 5 anos, e não tem direito a resgate antecipado, tá, gente? Então, se tu precisar dos recursos antes, tu vai ter que recorrer ao mercado secundário e achar alguém interessado em comprar esse título de ti. Muitas debentures são negociadas na B3, mas não é raro que a liquidez desses títulos seja muito ruim, muito baixa, porque tu escolheu confiar numa empresa X por algum motivo. Tu vai ter que achar uma outra pessoa que também queira e comprar esse título de ti, e aí por um valor que daqui a pouco, aquilo que tu pagou, quanto que vale, aí entra toda uma questão de repente essa empresa se desvalorizou, se endividou mais. Daqui a pouco tu vai perder dinheiro simplesmente por outros fatores dessa empresa da debenture que tu comprou, tá? Então muito cuidado. Onde tu pode comprar uma debenture? São ofertadas tanto por corretoras de valores quanto pelos gerentes de conta dos bancos. Qual que vale mais a pena? Quem te cobrar menos taxa. Normalmente as corretoras ofertam taxa zero para esse tipo de investimento, tá? Enquanto os bancos costumam ofertar os melhores pacotes para clientes com mais tempo de casa ou com contas maiores, né? A gente já viu isso no vídeo do CDB. Quanto ao rendimento, gente, tá? Tem 3 opções. Pré-fixada, o investidor recebe uma taxa de juros definida no momento da aplicação. Pós-fixada, o indicador vai servir de referência para a remuneração da debenture, tipo a Selic, tipo o CDI. Já vimos coisas parecidas no Tesouro e no CDBs. E a híbrida, que tem um componente pré-fixado e outro pós-fixado. Então tu pega lá, por exemplo, um papel que te dá uma taxa de juros de 8%, por exemplo, mais a variação da inflação, IPCA ou IGPM. Tá? Então tem esses 3 tipos de rendimentos diferentes.
É possível perder dinheiro, gente, tá? Dependendo da situação, pode sim, tá? Alguns tipos de debêntures têm isenção de imposto de renda, mas a maioria delas não tem. Então tem mais esse detalhe para tu se atinar. A venda no mercado secundário pode ser por um valor abaixo do esperado, caso tu precise se livrar do papel, tu precisa do dinheiro. Podem ter taxas de corretagem, se tu não se atentou nisso na hora de comprar. E algumas debêntures podem prever na escritura de emissão a possibilidade de repactuar as condições oferecidas. Tá? O que acontece às vezes é, por exemplo, o juro praticado no mercado muda muito do momento de emissão para o momento atual. Então, despenca absurdamente, como já aconteceu não faz muito tempo aqui no Brasil. Então, se isso tiver no contrato de emissão, a empresa pode optar por reajustar os juros praticados de pagamento por meio de uma repactuação. Quando isso acontece, a empresa emissora é obrigada a recomprar os títulos dos debenturistas que não aceitarem as novas condições. Então tudo bem, a empresa vai mudar as regras do jogo, mas tu não é obrigado a aceitar. Então é uma oportunidade de tu cair fora. Nesse caso, ela é obrigada a recomprar. Mas, né, se tu estava contando com um rendimento legal de uma boa debenture que tu achou, as tuas expectativas podem acabar sendo frustradas. Tá? Então, às vezes, tu entra aí num papel que tu tem imposto de renda para pagar, tu entrou numa corretagem porque tu não viu, e ainda a empresa vai lá e vai cancelar a debenture numa taxa de juros que era boa, que era, sei lá, 12%, e de repente ela vai mudar para 3% porque a taxa de juros despencou. E aí tu acaba caindo fora bem antes do esperado, com bem menos rendimento e ainda tendo que pagar imposto e corretagem. Então, cuidado, gente, tá? Não quero afastar ninguém das debêntures, mas cuidado. Tipos de debêntures, aqui temos várias para olhar, tá? Algumas são melhores do que outras, então sigam comigo no vídeo. Conversíveis, gente, mesclam características de renda fixa e variável. Por quê? Porque podem ser trocadas por ações da empresa emissora. É como se no lugar de pegar o teu dinheiro por juros, a empresa pudesse fazer esse pagamento por meio de uma participação acionária. Ou seja, ao invés de tu pegar a grana, tu pega ações da empresa. Isso reduz o risco do investimento, visto que numa situação limite da empresa não ter caixa para honrar, o investidor se torna acionista e evita um prejuízo maior por enquanto. Né? Porque se a empresa não está com caixa nem para pagar os debenturistas, vem problema por aí. Mas às vezes é melhor do que um calote, né? Tu receber um pacote de ações e com esse pacote de ações de repente tu consegue vender e fazer dinheiro. Então é uma proteção a mais num tipo de aplicação de renda fixa aí mais incerto. Simples também são chamadas de não conversíveis porque elas não prevêem a possibilidade de serem convertidas em ações. Quem investe nelas vai ser remunerado sempre com juros sobre o capital principal investido, de acordo com as condições lá da oferta. Incentivadas, gente, tá? Voltadas para captar recurso para projetos específicos atrelados ao desenvolvimento da infraestrutura do país. Tá? Então foram regulamentadas pela Lei 12.431 lá em 2011 e também são chamadas de debêntures de infraestrutura. Entre os setores prioritários que emitem essas debêntures tem papéis de logística, transporte, saneamento básico, energia e outros. Tá? O grande incentivo daqui é que tem isenção de imposto de renda sobre o rendimento. Então, como é para o desenvolvimento do país, o governo entrou com essa lei aí e retirou o imposto de renda do rendimento dessas debêntures, obviamente que vão ser emitidas por empresas que estão nesses setores que eu acabei de comentar. A vantagem é que essas empresas normalmente já são mais sólidas por natureza, vulgo empresas de transmissão de energia. São empresas de grande volume de capital investido e bem sólidas no mercado, então é uma debênture mais segura para tu estar aportando, tá? Essa é a principal vantagem do produto. Comuns, gente, são classificadas como comuns as debêntures não incentivadas, ou seja, não tem isenção de imposto de renda. Permutáveis são como os conversíveis, porque elas também são papéis que podem ser trocados por ações. A diferença é que no caso das permutáveis, as ações não são da própria empresa emissora da debênture. Perpétuas não prevê um prazo de vencimento, como normalmente tem nesses papéis, tá? Normalmente tem um prazo, as perpétuas não têm. O investidor vai permanecer recebendo a remuneração acordada ao longo do tempo, segundo o que tiver sido assinado na hora da emissão do título, tá? Participativas, remuneração oferecida aos investidores é a participação nos lucros da empresa que emitiu os papéis. Então, se é uma empresa que paga bastante participação de lucro, pode ser interessante.
Gente, bastante coisas aqui, bastante opções. Vejam que tem opções boas e ruins para escolher, tá? A garantia é sempre da empresa emissora. Analisa bem se o rendimento vale a pena versus o aporte mínimo e o prazo contratado. É fundamental nesse tipo de investimento tu não precisar resgatar o valor antes do vencimento do título, gente, tá? Isso aqui é bem importante. Vocês viram que pode ser bem complicado tu se livrar disso se tu precisar emergencialmente. Cuidado com taxas surpresas da corretora do banco. Cuidado com os impostos cobrados. Se for possível, escolha debêntures dos tipos que remuneram mais ou isentam impostos. Então dá uma boa pesquisada antes de entrar de cabeça nesse mundo, tá? Obviamente que quanto maior o risco, maior vai ter que ser a remuneração que a empresa te oferece. Então cuidado se às vezes aparece uma oportunidade aí que te salta aos olhos, pode ser uma cilada. Fica de olho. Tabela regressiva do imposto de renda do IOF, gente, uma coisa que o pessoal muitas vezes pede. Os que não são isentos da cobrança de impostos, então vão seguir aí essas tabelinhas regressivas, tá? Frase lei do dia: o custo de estar errado é menor que o custo de não fazer nada. Então, se mexa! Gente, por hoje era isso. Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei. Segue nas redes sociais, tudo isso é de graça. Te ajuda nós pra caramba a crescer com o canal, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Forte abraço!